Minha gente querida, muito boas-vindas para todos. Muita paz em todos os nossos corações. E vamos começar a nossa leitura de hoje com o livro 12 Passos rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. Perguntaram para ela: quando eu me confrontar com um problema, poderei fazer alguma coisa para resolvê-lo intelectualmente? Se é um problema de saúde, pergunte a si mesmo: eu terei abusado do meu corpo? Se o problema é psicológico, a pergunta deve ser: terei eu sido tão amoroso quanto Deus desejaria que eu fosse? Se é um problema financeiro, interrogue-se: terei eu vivido de acordo com a realidade dos meus recursos? O que você faz no presente cria o futuro. Assim, use o presente para criar um futuro maravilhoso. Através do pensamento, você está constantemente criando condições interiores que ajudam a criar as condições do seu ambiente. Portanto, mantenha seus pensamentos no lado positivo. Pense no melhor que pode acontecer. Pense nas coisas boas que você quer que aconteçam. Pense em Deus. Muito bom. Eu diria um pouquinho mais. Que a gente precisa se conhecer para poder identificar esses problemas que nós temos. Se a gente está com problema de saúde, saber de onde é que vem esse problema. Muitas vezes o problema de saúde tem um fundo psicológico, um fundo emocional. Então a gente deve saber o que a gente tem feito e como a gente tem agido psicologicamente, para a gente poder melhorar. Então vamos começar por esse pensamento, por esse posicionamento de vida. Mas esse pensamento positivo é a primeira medida que a gente tem que tomar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Quando a gente pensa positivamente, a gente atrai a coisa boa também, né? E vamos então passar direto para o livro A Gênese. Vamos deixar o livro dos Espíritos para amanhã, para não ficar muito extenso e cansativo. E no capítulo dos Milagres do Evangelho, hoje a gente começa a falar sobre ressurreições. E são duas passagens do Evangelho. A primeira é de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. A filha de Jairo. Tendo Jesus passado novamente da barca para outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao redor. Então, um chefe de sinagoga chamado Jairo veio ao seu encontro e, ao se aproximar dele, lançou-se-lhe aos pés, suplicando com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está nos momentos extremos. Vem impor-lhe as mãos para curá-la e salvar sua vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: sua filha está morta. Por que há de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe?
Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: Não se aflija, creia apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, ele viu uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse a eles: Por que fazem tanto alarido e por que choram? Essa menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, quer dizer, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. A segunda passagem é de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus se dirigiu para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: Não chore. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o conduziam pararam. Então ele disse: Mancebo, levanta-te, eu o ordeno. Imediatamente, um moço se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Seria contrário às leis da natureza e, portanto, milagroso um indivíduo voltar à vida corpórea se achasse realmente morto. Ora, não é preciso se recorrer a essa ordem de fatos para se ter a explicação das ressurreições que Jesus operou. Mesmo na atualidade, as aparências enganam por vezes os profissionais, quanto mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza num país onde não se tomava qualquer preocupação contra eles e onde o sepultamento era imediato. Assim, é provável de todo ponto que nos dois casos acima houvesse apenas síncope ou letargia. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: Esta menina, disse, não está morta, está apenas adormecida. Dado o poder fluídico que ele possuía, não há nada de espantoso que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, tenha reanimado sentidos em torpor, que houvesse mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, já que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto aquele que deixara de respirar, havia ressurreição em casos como esse, mas o que na realidade havia era cura e não ressurreição, na legítima acepção do termo. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma esse princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Essa ligação também não prova nada,
visto que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais da vida. E quem podia saber que Lázaro cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas como ela sabia? Por haver já 4 dias que Lázaro teria sido enterrado. Ela o supunha, nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Então aqui nós temos uma explicação mais lógica para esses casos de ressurreição, que naquela época não tinha nenhum avanço de ciência. Na época de Kardec ainda não se constatava claramente a morte, havia ainda letargia, ainda havia catalepsia, e nos nossos tempos a morte só é declarada com a morte cerebral. Então temos agora uma possibilidade maior de que o morto realmente morreu. No caso do mau cheiro, a gente sabe que a gangrena provoca esse mau cheiro, independente do corpo estar começando a se deteriorar. Então é isso. Vamos terminar então as nossas leituras com a poesia de Casimiro Cunha. É o final da poesia Humildade, Amor e Luz, que está no livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier. O ferro que experimenta a pressão da forja em brasa conquista graça e respeito na serventia da casa. A lagarta rude e feia, de máscara monstruosa, tece o fio primoroso para a sede preciosa. A pedra pobre, a ocultar-se, servindo sem descansar, assegura o reconforto e a segurança do lar. O papel simples e frágil, quase inútil na aparência, recolhe as fulgurações que nascem da inteligência. A santa simplicidade, em sua auréola bendita, conserva a glória de Deus a refazer-se infinita. Busquemos, pois, a humildade sob as lições de Jesus e guardaremos conosco as bênçãos de amor e luz.